Saindo meio que corrido aqui do hostel, porque acabei demorando, tomando um cafezinho, são quase 8 da manhã, e é às 8 no ônibus pra Rio Sucio, e lá eu troco de ônibus pra Salento. Vamos lá. Siempre soñé de tenerte aquí toda la vida, juntita a mí. Paramos pra comer. Isso aqui, meu, é um tipo um bolinho de chuva, ó, que eles comem aqui. Muito bom. Comer com um cafezinho é muito bom. Siempre se ha de expandir. Tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor dentro de mí. Aún sigo sintiendo tu corazón. E o nosso ônibus quebrou, ó. Lógico, né? Com a estrada dessa super tensa, cheia de buraco, o ônibus não aguentou. Estão tentando consertar ali agora. Te canto, querida, tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor. Chegamos aqui em Rio Sucio e aqui eu vou ter que pegar um outro ônibus para Salento. Tô aqui na fila para comprar passagem agora. Cheguei em Salento, finalmente. Foi uma viagem um pouco tensa a primeira parte, né? Porque a estrada era muito esburacada, não tinha asfalto. Mas aí a segunda parte da viagem foi mais tranquila, porque pegou rodovia, né? E deve ter demorado aí umas 6, 7 horas de viagem. Que eu saí de lá, era 8 da manhã. E agora são 5:30 da tarde. E agora que eu tenho internet no meu celular, ficou mais fácil, né? Durante a viagem já reservei um hostel aqui. E aí já estou caminhando até ele. São 8 minutos. Já deu pra perceber que a cidade aqui também é no meio das montanhas, né? Lindo, já deu pra ver que a cidade é incrível. Parece que eu cheguei na pracinha principal da cidade. O bom é que meu hostel é logo aqui, bem no centrinho mesmo. Bem agitado aqui a cidadezinha.
E pelo jeito bem turística também, né? Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita. Olha lá, esse é meu hostel, ó. The Corner Hostel. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela paloma bien alto, mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Paloma linda. Isso aqui é minha cama, ó. Quartinho bem pequeno. Foda, né? Eu saí de um outro hostel lá que eu tinha um quarto só pra mim. Agora um quarto lotado e bem apertado. Assim. Cree en tu fuerza, paloma linda, el cielo te va a cuidar. Cuando no salga el sol, mi paloma, tu propia luz te va a guiar. Anda y prueba tus alas bonitas. Bom dia a todos, acabei de acordar no hostel. Tô aqui nessa linda cidade de Salento, em Colômbia. Acabei de pegar meu cafezinho aqui, as coisas para comer. E daqui da praça sai um tour que eu vou para um lugar e tem uma das maiores coqueiros do mundo. Eles crescem, simplesmente crescem assim, muito alto, cara. Aí tem um tourzinho aqui que sai daqui da cidade, porque é aqui perto. Há uns 20, 30 minutos de Jeep. A gente vai pra lá. Achei um amigo aqui, fiz uma amizade. Sí, claro. Todos. Começamos aqui a caminhada agora. Como podem ver, tá cheio de gente fazendo a trilha aqui, né? É bem famosa essa trilha. Tem duas opções quando começa. Tem a opção mais curta, de 1 hora, que vai até um certo viewpoint. E tem essa que a gente tá fazendo agora, que demora 5 horas, cara. Mas promete ser linda. Olha essa árvore, que incrível. No meio do vale, só ela. Agora começou a parte mais floresta, mais selva aqui. E tem umas árvores fenomenais aqui, muito altas e lindas, cara.
Para entrar no parque aqui, a gente teve que pagar 6.000 pesos. E aí tem uma outra parte que chegando mais pra frente tem que pagar mais 15.000, que são propriedades privadas, né? Tem muitas pontes pelo caminho. E eu vou falar, viu, que lindo esse caminho. Uma trilha assim fantástica. Até agora a maior parte está sendo no meio da floresta, assim, da selva mesmo. Mas daqui a pouco, que a gente chegar mais numa parte mais aberta, vai dar para ver de novo as montanhas, né? Que é também uma bela vista. Olha só essa árvore, tá dizendo que é uma papaielo, que é parente da papaya, que é do mamão, né? Mas olha só como que é esse mamão, dá uma olhada. Parece um cacau, não parece? Olha só. E a gente chegou no alto, no topo aqui da montanha, depois de mais ou menos umas 2 horas caminhando. Quem foi parando, a gente tá num grupo aqui, eu tô num grupo de mais ou menos 8 pessoas que a gente se conheceu no ônibus, conheceu no hostel. E aí vai parando, né, que tem muita gente. Mas fizemos até aqui. E daqui até o lugar que realmente a gente tá indo, falta mais uns 10 minutos, mas não vai ter muita subida, porque aqui a gente já tá quase no topo. Então é praticamente, a gente vai andar pelo topo da montanha agora para chegar num vale que tem supostamente umas palmeiras enormes. E agora estamos entrando no parque mesmo, no Parque das Palmeiras Gigantes. A gente pagou 15.000 cada um para entrar.
Chegamos aqui no miradouro, que dá pra ver o parque dessas palmeiras. Uma vista linda, não só das montanhas, mas das palmeiras gigantes. Chegamos agora em um outro mirador. Nossa, que lindo aqui, meu. Essas palmeiras, esse vale incrível. É muito verde aqui.
Hoje estava resolvendo alguns problemas aqui de lavar roupa, por exemplo. Acabei de levar minhas roupas para lavar e vai ficar pronto só de tarde. E cobram por peso, 6 mil por peso, 6 mil por quilo, né? Então deu aí uns 15 mil mais ou menos, porque foi uns 2,5 kg de roupa. E agora, hoje, eu vou mudar de hostel, porque eu decidi ficar mais, pelo menos mais uma noite aqui em Salento. E eu acabei de tomar um café, cara, café colombiano, muito forte, cara. Eu não consigo me acostumar com os cafés daqui, assim. Claro, deve ser os melhores cafés do mundo, né? Mas eles são meio amargos. Por mais que ponha açúcar, ele tá amargo. Bom, aqui é uma cidade que não tem muito o que fazer, né? Então perfeito, porque eu tô a fim de descansar. Sentar aqui na pracinha e relaxar, né, cara? Tô mudando de hostel agora. Estou esperançoso. Enquanto isso, minha roupa tá lá lavando. E eu usando uma bermuda aqui que é meio que um pijama. Porque tá tudo lavando, meu. Isso é a vida de mochileiro, cara. Que normalmente as pessoas não vê nos vídeos, nas fotos, mas eu mostro aqui. Então esse hostel tá parecendo ser mais afastado do centrinho ali, parece ser numa área mais residencial. Então isso é um lado positivo, porque hostels normalmente, quando é muito no centro igual aquele que eu tava, normalmente muito pequeno, muita gente. Bom, já levei minha mochila grande, deixei lá no hostel, no novo hostel. E o novo hostel já me parece ser melhor, não deu pra ver muito bem, porque não deu pra fazer o check-in ainda. E eu não resolvi o problema sobre o dinheiro ainda, que não tem dinheiro no caixa eletrônico do banco que não cobra taxa. Mas minha ideia é tentar em outros caixas eletrônicos de outros bancos. Porque tem mais outros 2 bancos aqui na cidade. E quem sabe nos outros também não cobram. Então eu vou tentar. Daniel. Para iniciar su transacción. Ia cobrar 22 mil pelo saque. Então eu rodei, realmente os outros bancos todos cobram taxa de 24 mil. Um outro ali que eu passei, né, que eu mostrei, cobra 22 mil. Mas a boa notícia é que o da Vivienda voltou a ter dinheiro agora. Se salvou, porque eu ia gastar 24 mil, 22 mil por aí. Que já é uma grana significativa, né? Por isso que eu não queria gastar, né? Lo último que se pierde. Hoje o centro tá lotado, é domingo, tá todo mundo na rua. Eres la sensación de fe. Para esta pesca sai pesca aí.
Então, essa é a rua principal. Tem a pracinha, aí tem essa rua principal. E se eu continuar andando aqui, chegar até o fim dela, é um morro bem alto e tem uma escada, lógico. E a gente vai subir lá e ter uma vista incrível. Cheguei ao topo. Não é muito difícil não.